Aí eu vejo aqui um cara sobe no altar pra falar do tamanho do cabelo. Aí eu fico olhando pro cara e pensando assim, mano do céu. E eu vendo, sabe, a África morrendo, as pessoas se perdendo, a Europa desviada. E o muçulmano crescendo, islamismo invadindo, e os caras estão vindo com força e tal. E o cara tá preocupado. Mano do céu. Eu já fui em uma igreja que eu tive que voltar no hotel porque eu tava de sapatênis, não pode, era só sapato. Sabe quando você tá pensando na mensagem, pensando como que você vai fazer o apelo, orou, jejuou, e o cara tá preocupado com o que você tá calçando? Ah, me ajuda, mano. Eu passei dessa fase. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com você é Thiago Lobos e começa mais um podcast Thiago Lobos pra você. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial, um pai. Você não tá ouvindo errado, é um pai pra mim, é um pai ministerial, é um pai familiar. Pensa no cara que dá bronca, puxa minha orelha, ok? Briga comigo, me corrige, me alinha, me elogia, me motiva. E eu vou dizer algo pra você, não tô rasgando cedo porque tá aqui não, porque todos sabem disso, é o responsável por grande parte do meu sucesso ministerial, da minha vida. É um cara que quando eu tô no desespero, ele me socorre. Com vocês, o lindo, maravilhoso, tupete branco, Mac Anderson. Rapaz, uma apresentação dessa aí. Que isso, hein, mano? Cara, que honra estar aqui, mano. Tô feliz demais. A recíproca é verdadeira. Tudo aquilo que você falou é verdade. Na verdade, a gente tem uma história, né? Isso. Uma história bacana. Então, a gente não se conheceu na rede social, nós não nos conhecemos por aí nas esquinas, não, né? De relacionamento, de casa mesmo. De trocar ideia, de conversar, de um amadurecer o outro, ajudar o outro. Então, na verdade, eu acho que eu fui mais abençoado do que abençoei, né? Tanto por você quanto pela sua família toda. Eu tenho privilégio de dizer que eu sou seu amigo. E é tão bom te ver voar. É isso aí, porque mano. eu fico feliz, cara. Eu fico aplaudindo e dizendo, caramba, ele chegou aonde ele desejava e eu sei que vai voar mais alto ainda. Eu fico feliz pra caramba. Amém. Muito, Te muito, conheço muito. desde pequeno, né, mano? Essa piada é antiga, né? Te conheço desde pequeno. Cara, muito, muito feliz de ter você aqui. O Mac, ele hoje tá morando em Londres, né? Eu moro fora. Mora em Londres, então quando ele vem aqui no Brasil é uma loucura, gente, fica todo mundo assim, ai meu Deus, o Mac tá aqui. Quando ele vem em Goiânia, ele é disputadíssimo, e aí, o que eu acho massa? Sempre o Mac dá um jeito de ir lá em casa, de ver meus meninos, de vir estar com a gente, e eu falei, cara, não posso deixar passar essa oportunidade, vou gravar um podcast com o Mac, porque aqui só vem amigo, mano, só vem gente, vem pessoas influentes, mas só vem amigo, gente que eu conheço, que Não, e tá eu, junto e tal. assim, pra mim é bacana, e eu me sinto assim honrado por isso, que eu acho que eu tô tão velho que eu não sabia o que era podcast. Então, e aí agora eu falei, Thiago, tá, vou gravar, mas o que é um podcast, né? Então eu acho bacana, né? Eu tava lá com os meus pais, né? E aí eu falando de rede social, negócio de Instagram e tal, e tadinho, também eles estão assim, né? O que é isso, Aí né? ele jogando dama, né? Então são gerações, eu acho isso legal, que na verdade a nossa essência ela não muda, mas a maneira da gente entregar essa mensagem ela tem que ser atualizada, tem que ser alterada. É tão gostoso isso, acho isso bacana quando você utiliza das ferramentas, das melhores ferramentas para poder você abençoar pessoas, levar o evangelho. Eu acho que Deus se sente assim, honrado e glorificado com isso. Fala, pô, os caras estão usando de maneira bacana, né? Porque antigamente, vou pregar para as nações. Você tinha que ir, pegar um navio, pegar um avião, você tinha que ir. Hoje você grava um vídeo, você prega para as nações, que isso aparece lá, né? Isso Se aí. você for ver as métricas de todas as suas postagens, eu acompanho as suas redes sociais, tô lá dentro, todas as suas publicaçõi, no mínimo 5 países veem. Então, Isso tipo aí. assim, você grava uma palavra, não, eu preguei em 5 países agora. Como? Eu postei um vídeo seu e eu tô lá nesses 5 países. Então, Verdade. é uma ferramenta extraordinária. Pessoal, por que eu trouxe o Mac aqui? Além de ser meu amigo, um pai, na verdade não é um amigo, é um pai, né? Me aconselha, tá comigo e tal. Mas porque o Mac, ele tem uma conexão muito forte com a internet e ele, eu que sou um cara assim que eu acompanho muito, eu acho que ele tem uma coisa que o Mac faz na rede social que eu acho que ele foi se não foi o pioneiro, ele foi o mais influente,
que ele é desde a época do Orkut e tal, mas quando eu comecei a cuidar das redes sociais do Mac, ele tinha uma fanpage, você tinha uma fanpage, e aí naquela época, no começo do Facebook, quando o Facebook estava pulverizando ainda, ele não tinha um algoritmo que restringia a visualização das pessoas, ou seja, se você tinha uma fanpage que tinha 100 mil curtidas, todo mundo via. Seguidores, todo mundo via, ou a maioria via, por exemplo. Então era um conteúdo que tudo que você postava, você tinha um tráfego muito forte orgânico. E o Mac, onde que ele fazia sucesso e até hoje é uma marca do Mac? As frases dele. As suas frases, eu lembro, mano, que na sua fanpage eu ficava assustado, porque o Mac postava uma frase, por exemplo, o Mac tem assim, 1 bilhão de frases para poder... Aí ele postava uma frase, tinha assim, 500 compartilhamentos. Tipo assim, 2.000 comentários, 3.000 curtidas. Pra época não era normal, né? Mano, porque era falava, orgânico, né? Você tá louco, Era mano. orgânico, o engajamento era alto. Até Isso. eu ficava surpreso mesmo, Então assim, e aí eu não sei se você tinha uma disciplina de você postava tipo assim, uns 4, 5 por dia. Isso, eu postava no mínimo 3 por dia. Isso. E aí toda a frase dele era muitos compartilhamentos e assim, viralizava. E era massa, porque quando a gente ia assistir uma pregação dele, quando você tava ministrando, mano, a gente ficava esperando as frases. Então, nunca valorize quem tive como passado. Aí, uau, eu vi essa! Assim, era loucura, era muito massa, né? E aí, olha como que foi essa evolução que foi legal. Então, primeiro te perguntar, essas frases, mano, você criava em Nárnia? Você entrava dentro do santo do Não, santo? na verdade eu sempre fui de ler, eu gosto muito de ler. Então a frase eu conseguia sintetizar, por exemplo, um capítulo, talvez 2, 3 páginas. Então você pega um cara top, o cara vai escrever de um assunto. E aí eu resumia aquele assunto num parágrafo. Aquele parágrafo eu escrevia uma frase grande. Daquela frase grande eu ia reduzindo até ela ficar de um tamanho que, assim, que as pessoas liam, entendiam, dava para compartilhar. Algumas dessas frases, por exemplo, eu cometi erros, porque eu resumi tanto que ela perdeu o sentido do contexto. Aí o que eu fiz? Aí eu postava a frase e aí na legenda eu tinha que pôr um versículo, alguma coisa que justificasse aquela... Porque senão dava a entender, assim, dava para entender várias coisas uma frase, entendeu? Então... isso me ajudou muito, mas foi a experiência, o dia a dia. A gente trocava muita ideia, eu lembro que você me falava e tal. Então, os comentários das pessoas, eu filtrava, eu dava uma analisada o que o cara falava, porque a interpretação que a pessoa dava, ela me mostrava se eu estava no caminho certo ou não. E tem os comentários Nárnia, porque o problema do brasileiro não é o que você escreve, é a interpretação que ele tem. Eu escrevia lá assim... E, assim, no início, né, a primeira que eu escrevi sobre caráter, eu li vários livros nesse assunto. Então, eu fazia uma sequência de frases sobre caráter. Eu pus lá assim, reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. Beleza, eu achei interessante, que eu estou falando do processo do tratar de Deus na nossa vida. É muito simples entender isso. E a galera embaixo, não existe cirurgia para caráter. Não existe cirurgia para caráter. Não existe cirurgia para caráter. Então, assim, o cara entendeu literal, mano. Mas, assim, eu nunca ignorei, também não apagava, mas... Dá vontade de falar... Você tá em Nárnia, né? Você fez Mobral? O que foi? Você... Então, assim, daí, quando eu comecei a receber algumas críticas em frases, é que veio a ideia de uma outra frase, né? Então, diante de uma crítica, o mais importante não é o que disser, é quem disse. Eu uso demais essa frase. Então, assim, dependendo de quem falava, eu só ignorava, porque não faz sentido. Então, assim, o cara que está errado, por que eu vou discutir com ele? Se ele não entendeu a frase, ele vai entender a minha discussão? Então, não compensa. Não, porque eu tô aqui no Instagram do Mac... E ele alcançou a marca de 150 mil seguidores. Palmas pro Mac. Palmas. 150 mil seguidores. Sem comprar ninguém, viu? Sem comprar ninguém. Então, chupa gerenciar grana. Tô brincando. Porque tem muito cara que compra, né, mano? Mas o engajamento do Mac é 100% orgânico. E aí, olha pra você ver, olha as frases, mano. Tipo assim, ele é tipo o mito, sabe? Caio Ocrinho. Olha que frase massa. Se não te procura, é porque não sente a sua falta. Beleza. Essa aqui é maravilhosa. Não discuta com o tolo. Ele te rebaixa até o nível dele e te vence pela experiência. Mano, essa aqui é top.
Ó, essa aqui é tipo assim, é o clean do Bolsonaro. Tem ministério, mas não tem pastor. Prega demais e vive de menos. Canta muito, mas ora pouco. Tem talento, mas não tem caráter. Tenho muito medo de árvore alta que não tem raiz. Cara, perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. O que eu percebi, mano? Você tem uma frase para cada coisa. Porque, por exemplo, acho que já vi todas as suas ministrações, ou a maioria delas. E todas as suas ministrações você encaixa essas frases. E é muito massa, por quê? Porque pra gente, por exemplo, o que são nuggets? Nuggets são vídeos de um minuto, mais ou menos, em média, que resumem um trecho da pregação, certo? E os pastores, os pregadores usam muito isso. Então, nuggets são esses pequenos vídeos. E aqui no escritório, o Kennedy e o Davi, a gente separa trechinhos de vídeos para poder fazer de pastores e pregadores. A maioria deles a gente tem uma dificuldade imensa. Por quê? Porque um nugget, um pequeno vídeo, ele tem que ter início, desenvolvimento e fim. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Ele tem que começar um assunto, desenvolver, explicar esse assunto e fechar esse assunto. Porque senão fica sem nexo. Porque senão fica sem nexo. E é muito difícil você fazer isso numa pregação. Por quê? Porque o cara não prega pensando nisso. Ele prega de maneira espaçada. Agora, é prazeroso fazer dos seus vídeos, mano. Porque as suas frases, elas começam o vídeo, desenvolvem o vídeo e termina. Mano, quando termina com uma frase sua, mano, a gente fala assim, mano, que nugget top. E tipo assim, geralmente numa ministração de uma palavra de um pastor ou outra, a gente demora... a gente tira o quê, Davi, Kennedy? O quê? Uns 3, 4 nuggets. Assim, quando é muito bom. No seu a gente tira 12. Dá pra tirar alguma coisa. A gente tira 12. Por quê? Porque essas frases, elas... primeiro que é um poder de síntese maravilhoso que você tem, mano. Eu não consigo fazer isso. Ter uma síntese tão top. E elas fecham esses raciocínios. Então, mano, eu não sei se foi uma estratégia pensada sua de comunicação. Na verdade, nos últimos anos, eu tenho pregado muito com tradutor. Como eu moro fora, então, por exemplo, e eu viajo muito ali nos países da Europa. Então, eu vou na Itália, vou na Espanha, vou na França. Então, sempre tem um tradutor. Para você pregar com um tradutor, você precisa ter frases curtas, objetivas e que encerre um pensamento. Porque senão perde o nexo. Porque eu falo, paro e o cara traduz. Se eu deixar a frase no ar, o cara traduz, quando ele vai traduzir a próxima, quem está sentado já não entendeu. Porque no italiano, no francês, no inglês, no espanhol, muda a interpretação. Você não pode quebrar a frase. Então já tem, nos últimos 2 anos, intensamente. Todo mês eu faço isso. Mas antes disso já vi. Então eu chamo de concatenação de ideia. Como é que chama? Concatenação. Concatenação. Eu de nunca ideia. ouvi. Proparoxítona, deve ser a mesma coisa. Mas é isso, é você ter, como eu vou dizer, insights, né? Pequenos insights. E você ligar um no outro, acho que a parte mais difícil é essa. Porque eu tenho um amigo que eu trabalho junto com ele também, tenho uma aliança que é o pastor Benhur Lopes, que ele mora nos Estados Unidos. Eu fui lá visitá-lo, meu amigo. Ele prega com o filho dele, traduzindo, né? E é diferente, mano. Não dá, por exemplo, não dá pra gente poder, igual a gente prega aqui no Brasil, essa Nárnia nossa, assim, lá, como é que é, mano? Pregar, assim, você tá pregando pra brasileiro, pra indiano, pra espanhol. Você tem que ter uma atenção e falar assim, mano, peraí, eu preciso ser mais tem uma mudança, mano, de comunicação nisso daí? Tem, muda. Porque, na verdade, além de ter pessoas de culturas diferentes, você tem reunido num lugar só pessoas com denominações diferentes. Então, quem prega no Brasil sabe. Eu prego em Santa Catarina, a reação do público é uma. Eu prego em Fortaleza, a reação do público é outra. A mensagem é a mesma. Só que a maneira das pessoas receberem é diferente. Agora, imagina fora do Brasil. Por exemplo, na nossa igreja, eu tenho lá gente de Goiás, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Piauí, tem gente do Paraná, de todos os estados. Aí tem metodista, batista, tem assembleiano, tem presbiteriano, comunidade. Você vai na sua igreja lá em Londres. Então, assim, caraca, tem... Mano. E aí você tem que trazer uma mensagem que seja clara e entendível para essas pessoas. E não pode machucar também as pessoas, né? É difícil, porque são doutrinas diferentes, né, mano? Então, difícil, por exemplo, mano, se você fala para um cara lá do Nordeste, rapaz, o cara se lascou. Beleza. Só que quem tá lá no Sul, um catarinense, um rio-grandense, que tiver sentado, ele não gosta daquela frase. Porque para ele ela é ofensiva. O carioca fala, vai se ferrar. No púlpito ele fala. O goiano já acha estranho.
Daqui para o sul também. Mas o carioca fala, porque não é palavrão para ele. O português de Portugal, ele tem palavras que elas são extremamente de baixo calão para nós. Para ele é normal, ele fala no púlpito. Agora, se você chegar para um português e falar assim, aí moço, você destruiu ele. Porque para nós aqui, fala, eu te acho, você é um moleque. O que é um moleque? É um menino irresponsável e tal. Isso é um moço. Ah, bota fé. Então, se eu estiver pregando, o mineiro, quando prega, ele tem dificuldade de pregar para o português. Ele fala muito moço. E isso ofende. Ofende muito. Então, você precisa ser conciso, você precisa ser objetivo e bíblico. Porque se você começar a se regionalizar, você perde a metade do povo. E é um desafio, porque olha pra você ver como que só a experiência traz isso. Só a experiência traz isso, mano. Não adianta você... tem que viver isso. Eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo e eu preguei sobre Davi, pra adolescentes. E aí eu fui falar, tipo assim... cara, e aí? Davi foi, deu uma porrada em Golias, não sei o que, não sei o que. O povo fez assim... não aí pode. Eu entendi, né, pá. Depois terminou o culto. Foi te explicar o que é porrada. Chegou o líder e falou assim... Por que você falou isso no púlpito, irmão? Eu falei, gente, o que eu falei? Ele falou, mano, tu fala soco. Fala murro, não fala isso não. Aí eu falei, por quê? Ele falou, pensa nessa palavra que você falou. Aí eu pensei, ela é pejorativa. Ela é pejorativa. Aí eu falei assim, aí eu me toquei. Mano, você pira que nunca mais eu consegui falar essa palavra, mano. Tipo assim, eu já fico meio um pouco assim. Então, isso só a experiência traz. Agora... pra gente aqui, beleza, a gente, cada região ali a gente conhece. Agora, mano, pra você ir em Londres falar com toda uma gama de, igual você falou, de denominações diferentes, cara, aí já é desafiador, mano, é desafiador. E como aconselhar essa galera, mano? E como assim? Porque, mano, é gente de todo tipo, mano. Não tem um padrão, você tem que, é desafiador, mano. Só tem um jeito de aprender a fazer, fazendo. Então, Deus vai te amadurecendo, te forjando, te dando experiências. E às vezes você acerta, às vezes você erra e vai lutando, tem que lutar. Na verdade, a nossa igreja é uma igreja de língua portuguesa, então a gente tem angolanos, portugueses e brasileiros. Então, sim, parece ser mais fácil porque todo mundo fala português. Só que o cara da Angola, ele não fala português do Brasil. Então, assim, o vernáculo deles é diferente, é tudo muito complicado. O brasileiro usa muito gerúndio. Estou indo, estou fazendo. O português não, estou a fazer, estou a ir, estou a comer, não é estou comendo. Então, assim, quando você fala comendo, eles acham isso terrível. Grosseiro. Então, se você prega como um brasileiro pregando e citando tudo no gerúndio, o cara que ele é português ou ele é da Angola, ele te acha chato. Atrapalha a mensagem. Atrapalha a mensagem. Porque aquilo incomoda ele. E aí, mano, você tem que se reinventar, mano. Você tem que se desdobrar, tem que se superar, porque para você ter algum tipo de influência ou de relevância para ele. Para um pastor que, tipo, a gente tá junto há muitos anos, né? Então, eu conheço o Mac que trabalhava na rádio, era um Mac nosso aqui, era um Mac, assim, da galera e tal. Aí esse Mac começou assim... Cara, era muito massa, porque a sua trajetória ela é meio que degradê, sabe? A gente conheceu na Vigília Casa do Oleiro e tal. Aí eu vi você pegando seus primeiros aviões pra pregar. Eu achava massa que aquela selfie no avião, sabe? Primeiro avião que a gente pega pra pregar, a gente tira aquela selfie assim de terno. Estou indo. Com a pasta e um óculos. Isso, estou indo cumprir o meu chamado. O meu id, né? Aquele negócio assim, pá. Aí eu peguei 4 voos esse ano. Esse mês eu preguei em Campinas, em Itubinapitinga. Então o cara pega o púlpito, o microfone. Meus amados, eu acabei de chegar agora de uma turnê internacional. De uma turnê em Minas Gerais. Então, assim, um negócio bem desse nível. Então eu acompanhei esse Mac que começou a viajar e, cara, foi incrível essa experiência. Por quê? Porque eu vi um Mac da galera, depois eu vi um Mac pegando seus primeiros aviões, empolgadaço ali e tal. Depois eu vi um Mac que já começou a não postar mais foto em aeroporto, porque pra você não fazia diferença, ok? Mas aí você postava foto das multidões, postava foto aqui na rede social. Depois eu vi um Mac que não postava foto do aeroporto,
não postava foto do avião, não postava foto da igreja. Eu lembro que você tinha que pegar no meu pé, mano, cadê as Eu fotos falava, da igreja? mano, você pregou pra 4.000 pessoas, animal, me manda a foto. Não, obrigado, eu tô aqui jogando bola com meu filho. Mano, mas você pregou ontem. Aí você falou, aí você fala pra mim assim, mano, pra mim isso não é novidade mais, é normal. Então eu vi esse Mac. É que eu aprendi o seguinte, essas fotos elas geram credibilidade, autoridade, mas elas não dão engajamento. Era mais relevante para o meu público a frase, o vídeo. Então eu preferi alimentar o público do que o meu ego. Então eu consolidei. Então, por exemplo, igual agora, anuncio uma viagem para Israel, eu não preciso ficar ligando para ninguém. Já tem 30 pessoas. Daqui a pouco 40, 50 e tal. Então, assim, as pessoas acreditam naquilo que eu falo, naquilo que... É uma história, né? Você vai construindo uma história. Então, não é um público assim, volátil. Entra, sai, curte, não. Hoje eu não gosto, eles estão ali. Essas 150 mil pessoas são que amam o Mac e querem estar lá. Porque onde que eu tô querendo chegar? Para vocês perceberem, vocês que estão nos ouvindo, e quem ouve esse podcast, quem ouve nas plataformas digitais, ou quem está assistindo no YouTube essa entrevista completa, você pode perceber, tenta olhar para os grandes pregadores, você vai ver que todos eles passam por esse processo. É isso aí. De anônimo, depois, uau, já tô aqui nos aeroportos, nos aviões, isso aqui, depois isso não faz tanta diferença. O cara pegar avião, não pegar avião pra ele não faz diferença. Depois postar as fotos dos cultos. E o que você percebe nos top players, certo? Eles não postam fotos dos cultos. Não! Às vezes eles postam assim, ele no altar. Ó, preguei ontem aqui no meu amigo e tal. Tem lá 5.000 pessoas, mas ele não posta. Isso. Ele não posta. E, por exemplo, eu tive a oportunidade de cuidar dos top players. É a minha maior dificuldade. Por exemplo... Mas eu ainda tô naquela fase de postar o povo chorando e tal. Na verdade, assim, chorou na hora do louvor, né? Não foi na hora da mensagem. Mas, não, foi top. Mas, por exemplo, todos eles, mano, tipo, eles pregam pra muitas pessoas não postam. Então, cara, é um processo de transformação. Você consegue ver com o ministério onde que ele tá a partir dessa euforia pelas coisas. Mas eu percebo, por exemplo, que o meu engajamento maior é no Brasil, lógico. Então... Quando eu venho ao Brasil, a minha rede social cresce. Quando eu volto para casa, para. As pessoas continuam curtindo, compartilhando e vendo e tal. Mas quando eu chego, aí as pessoas começam a seguir. Eu não entendi qual que é a lógica ainda. Mas eu chego no Brasil, aí a rede aumenta. Aí eu saio daqui e para. Para sim, né? Fica um crescimento normal. Mas eu cheguei no Brasil com 1 dia, com 2 dias, começa a multiplicar seguidores, crescer seguidor. Eu acho que se eu estivesse aqui nesses últimos 2 anos, estava muito mais pessoas. Então, eu entendo desse jeito e tal. Eu não sei porquê, mas acho que o pessoal, tipo assim, que bom que você veio, vou seguir. A hora que você foi embora... Não, mas se você que está nos ouvindo, você entrar na sua rede social, você vai ver que todo dia você perde seguidores, todos os dias. Cada publicação sua é uma pessoa que deixa de seguir. Por quê? Porque ela... Pode ser que ela tenha te seguido por alguma coisa, depois ela não acha mais... Não é que ela não acha relevante, é que pra ela não faz diferença, entendeu? Ela às vezes seguiu você por causa de um vídeo, de uma publicação, mas depois ela deixa de seguir. É normal. Agora... Você tem um público muito fiel, mano. Eu vejo na rede social, o seu nível de descurtida é muito baixo. É abaixo da média. Porque muita gente deixa de seguir. A gente mesmo, eu mesmo deixo de seguir muita gente. Às vezes você começa a acompanhar uma pessoa e tal e fica chato. Tem hora que você fala, meu Deus, mas esse cara tá insistindo no mesmo assunto. Tem 1 mês já, não dou conta mais. Aí, vou lá. Quem tá nos ouvindo é cristão, muitos pastores e tal. E todo pregador itinerante tem um sonho de pregar fora, ministrar fora e até morar fora do país. Cara, engraçado esse podcast, por isso que não tem um plano, esse podcast ia para outro rumo, ele ia para um rumo de relacionamento social e tal, mas o papo tá muito legal e tem algo que eu acho que a minha audiência que tá nos ouvindo aí pode pegar muito com isso. Qual que é o desafio de um pastor brasileiro? Porque, cara, no auge, mano, tipo assim, quando você tava 15 viagens por semana, desorientado, o cabelo branco dele aumentou 200%. Qual é o desafio, mano? Tipo assim, de um pastor ou de um itinerante que sai do Brasil e mora fora. É desafiador, mano. É complexo. Na verdade, as pessoas têm uma impressão equivocada a respeito do ministério fora do Brasil.
Tem gente que fala, por que você não vai fazer missões na África? Porque a Europa também é missões. Então, qualquer lugar que você estiver fora é missão do mesmo jeito. Ah, fazer missões ganhando libras, tá? Eu não tenho empresa, eu não sou lá, eu não sou pedreiro, eu não trabalho lá, então eu não ganho libras, eu sou um funcionário da igreja. Então, assim, eu sou um missionário. Na nossa igreja tem empresários, pessoas relevantes e tal. Eu não sou eles. Eu não fui lá para ganhar dinheiro, eu fui lá para ajudar essas pessoas espiritualmente falando. Um missionário. É, um missionário. Eu não sou um turista em Londres. Eu sou um imigrante. Eu sou um imigrante. Que é completamente diferente. Que é completamente diferente. Então, por exemplo, alguns amigos vão lá. E eu levo na capela do John Wesley, levo na igreja da Catedral de Westminster, onde a Lady Di casou, levo em outros lugares. Aí o cara fala, poxa, que legal, que chique. Para mim não tem graça mais. Eu vou lá toda semana. Não tô passeando, já vi aquilo. Então, assim, não é um passeio. É igual o cara morar no Rio, né, mano? Ah, você viu Isso. Cristo, beleza. Não viu, beleza também. Ai, Copacabana. Não, cara, eu passo aqui de ônibus todo dia. Então, assim, agora hoje tá nevando lá. Então, minha esposa hoje levantou 7 da manhã, tava menos 1 grau, sei lá, 0 grau. E ela pega os meninos, vai levar um na estação, leva o outro na escola, e debaixo de neve, num carrinho velho, que a gente não tem um carro top ainda, um carro, assim, razoável. Quando a gente não tinha carro, ia de ônibus mesmo, leva a menina na escola e tal. E aí, você tem que reunir pessoas, igual eu disse, de estados diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de denominações diferentes, e atender todo mundo, ajudar essas pessoas. O que eu percebo é que quando o cara mora aqui no Brasil, ele tem uma raiz muito forte. Ele tem raiz com a família, com a igreja. Quando ele arranca essa raiz, que ele vai embora, ele fica assim meio perdido, sabe? Então ele troca de igreja, ele troca de emprego, ele tem problema com a esposa. O aluguel lá é caríssimo. O que acontece? Uma casa que tem 3 quartos, mora 3 famílias. Mano do céu. Então como que você não quer problema? Se uma família já dá, pensa 3 famílias compartilhando o mesmo banheiro, a mesma cozinha e cada uma morando num quarto. A maioria das pessoas que chegam lá tem que passar por esse processo. Então tem o frio, tem a cultura, tem a língua. Meus filhos aqui estudavam na escola top, evangélica. Então quando eu chegava, chegou o pastor Mark Anderson. Uhum. Hoje lá eu levo meus filhos na escola, quem chegou? Ninguém. Chegou ninguém. O senhor está precisando de alguma coisa? Fica na fila e espera. Meus filhos estão chegando atrasados, o conselho tutelar, que não chama conselho tutelar, os caras vão atrás de mim. Entendeu? Então, a polícia me para, não tem privilégios. Como então, aqui tinha. Lá você não é nada. Você não é nada. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, você vem, em qualquer igreja você tem 500 pessoas, 600 pessoas. A igreja mais ruim aqui tem 200. Num evento aí você consegue reunir 1.000, 2.000 pessoas. Então lá eu fiquei mais de 1 ano pregando para 10, 15 pessoas. E aí até que as coisas vão desenvolvendo. Hoje não, graças a Deus hoje é uma outra realidade. Deus prosperou muito. A igreja cuida da minha família com muita excelência. Hoje a gente já está numa casa melhor. Então assim, a gente já tem uma condição melhor. Mas a chegada, sabe? A adaptação para quem chega com filhos, sem saber falar o idioma, que vai se adaptar a tudo. Você vira uma criança. Você tem que aprender a andar, a fazer compra, a comida, a cultura, as pessoas, é tudo diferente. Por exemplo, a nossa igreja não tem prédio próprio. Hoje Londres tem 110 igrejas brasileiras. 110. Londres. Destas, só uma tem prédio. Todas as outras estão em locais alugados. Você não pode fazer culto em qualquer lugar. Ah, vou abrir um salão. Não, você não vai abrir um salão. Não pode. Não pode ou porque não porque pode. É caro? Não é. Uma razão é porque é caro e outra porque não pode. Você não pode ter culto em qualquer lugar. Sério? É uma lei lá? Você tem que ter uma autorização para ter um culto em algum tipo de lugar ou de região. Então o que acontece? Como não pode ter em todos os lugares, nós alugamos templos. Porque o templo pode. Então, nós demos sorte, porque o pastor está lá há 17 anos, e ele alugou uma igreja que é uma igreja evangélica. Ela é inglesa, mas é evangélica. Então, nós temos o direito de usar a igreja na quarta e no domingo. Se a gente quiser usar outro dia, tem que pagar fora. Às vezes a gente faz um encontro de casais no sábado,
A gente monta toda a estrutura, com mesas, faz decoração, faz uma coisa extraordinária lá. Tivemos lá a última vez, acho que 50 ou 60 casais. Terminou, a gente tem que ficar até 3, 4 da manhã, desmontando, limpando, porque quando é no domingo, 8 da manhã, os ingleses chegam, a igreja tem que estar um brinco. Porque são várias igrejas dentro de um mesmo lugar. Isso. Tem igreja de portugueses, de nigerianos, e tudo num lugar só. Nós demos sorte. Tem outros pastores que estão dentro de igrejas anglicanas, também é legal. Agora, tem pastores amigos que estão dentro de igrejas católicas. Então você vai ver na rede social do cara, o cara está pregando e tem uma Nossa Senhora enorme atrás dele. E aí quem está aqui no Brasil... Não entende. Não, surta. Eu vi o pastor Júnior Trovão postar um videozinho dele que ele estava pregando nos Estados Unidos, né? Acho que foi nos Estados Unidos que ele estava pregando e tinha uma imagem. Rapaz, o povo quase bateu nele na rede social e tal. É ignorância, né, mano? E aí ele tentou explicar e quanto mais ele tentava explicar, pior ficava. Então, assim, os desafios são muitos. Você não pode fazer culto em qualquer lugar. Hoje, a grande maioria da população é de muçulmanos, né? Então, meus filhos estudam, 80% dos alunos são muçulmanos. A região que eu moro é uma região de indianos, tem um templo hindu enorme ao lado da minha casa. Então, assim, não tem privilégios. Não é assim, não é igual aqui que é status você ser evangélico. De forma alguma. Então lá você é evangélico, você é um imigrante. Então, assim, não tem privilégios. Pelo contrário, você tem que se desdobrar para você conseguir vencer, para conseguir viver. Isso, assim, eu e outros que temos documentos, né? Tem cidadania e tal. Você tá legalizado. Legal. Você pode... Tanto é que você vem para cá e volta, né? Agora imagina gente que está lá 10, 12, 15 anos, nunca mais veio ao Brasil e não pode sair porque não tem documento e vive correndo, escondido e tal. Então, isso, existem vários fatos. Mas é desafiador. Agora, compensa? Compensa. Eu acho que quem consegue ser pastor fora do Brasil, ele consegue ser pastor no Brasil em qualquer lugar. É isso aí. Porque o que eu percebo? Eu percebo que é uma visão muito romântica, né? A visão romântica. Cara, tô lá fora, cara, não sei o quê. Mano, é hard. Tanto no seu caso, quanto no caso do Ben-Hur também, que foi pastor no Canadá, agora tá pastor nos Estados Unidos e tal. É desafiador. Então, se você tá nos ouvindo, cara... eu tenho um sonho de fazer... Mano, massa, continue com o seu sonho, ore, mas esse podcast é pra falar pra você. Tira a sua visão romântica, mano. Tira a sua visão romântica, porque quanto mais sóbrio você for, ou quanto mais sóbrio você for fazer missões, seja na Europa, que a gente tá vendo que é desafio mesmo, que igual o Marco falou, gente que só acha que é missões na África e tal. Cara, tira essa visão romântica e vai sobriamente pra que você não se frustre. O interessante do Mark é que, tipo assim, bagagem, foi totalmente sóbrio. Eu lembro que quando a gente conversou antes de você ir, que foi em luto, a gente ficou de luto aqui, mano. Gente, vocês estão entendendo quando o Marco falou que ia, não, mano. A gente revoltou, quis rasgar o passaporte dele, teve briga, o povo tirou a faca pra ele. Você não vai, no aeroporto lá o povo deu gravata nele, colocou arma na cabeça. Não vai ninguém. Sequestrou o voo, foi um caos, né? Ninguém queria que ele fosse. Foi muito, muito traumático pra gente, porque é um paizão, não só meu, mas que de... Cara, você tem o quê? Você tem uns 50 filhos aqui, tipo assim, que considera como pai. Galera, assim, tanto é que... Quando você vem aqui, paparicado nível hard, porque a gente morre de saudade. Eu não consigo me relacionar sem cuidar. É algo que está no meu coração, eu não consigo. Então, mas o Mark foi totalmente sóbrio. Não, eu vou encontrar lá desafios, vou encontrar lá, mas Deus está no projeto. Eu falei, caraca, que cara de segurança. E mais ainda do que o Mark, é porque se eu decidir alguma coisa sem a Yasmin, esquece. Agora a Susan também... hiper decidida, focada. Não, a gente vai enfrentar desafios, mas vamos vencer porque... Caraca, então... E com 3 filhos, mano. Que, tipo assim, nível hard. Então, eu olho pra essa situação, mano. Você, tipo assim... Se alguém hoje tem vontade de pregar fora, os Estados Unidos, ele tem boas igrejas grandes, brasileiras, grandes. Orlando, Miami, Boston... existem igrejas assim, quando eu falo grandes, são igrejas com 500, 600 pessoas. Grande, assim, para quem tá fora é enorme, é mega templo. Agora, já na Europa, sabe, raramente você vai encontrar uma igreja acima de 100 pessoas. Muito raro. Dessas 110 igrejas de Londres, tem uma igreja que é extraordinária, que é uma igreja de um amigo. Ele deve ter lá umas 600, 700 pessoas.
Depois tem a nossa, que é uma igreja de umas 250 pessoas. Já tá nesse número, mano? Uma igreja de umas 250 pessoas. E depois tem algumas de 100. Mas acho que dessas 110, umas 80 igrejas, é tudo de 40, 50, 40, 50. Então, sim. E os pastores guerreiros, sabe? Lutando, trabalhando e ajudando e apoiando pessoas e tal. Aí, mas por que lá não cresce? Não, crescer cresce, mas é uma igreja voltada para brasileiros. Então, lá não é um país de brasileiros. É como se aqui tivesse uma igreja voltada para indianos, né? Tem Aqui, 6 indianos na cidade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem haitianos, tem muitos vieram. Então, vou fazer uma igreja só para haitianos. Você vai ter 30 pessoas. Não vai ter 1000. Então, não adianta você insistir. E aí, cada país tem uma cultura diferente. Por exemplo, na Itália, só funciona se você fizer culto em italiano. As maiores igrejas da Itália, o pastor é brasileiro, os obreiros são brasileiros, mas o culto é todo em italiano. As igrejas que fizeram isso em Londres morreram. Porque o inglês, ele é anglicano. Ele não vai aceitar se envolver com uma seita chamada Evangélico do Brasil. Ele não vai se envolver. Ele não vai se envolver. Ele é anglicano. É igual na Suíça. Eles são calvinistas, a igreja de Calvino. Bate no peito. Não vai na igreja, não tem envolvimento. Bebe cachaça e vinha até quase morrer, fuma. Mas eu sou calvinista. Sou salvo. Vou fazer o que na sua igreja? Uma igreja de imigrante. É só você raciocinar. Você é brasileiro. Se abrir uma igreja de haitiano na sua rua, você vai frequentar ela? Não. Não. Em lugar nenhum do mundo. Tá me entendendo? Que legal, mano. Porque, tipo assim, quebra um mito na cabeça da gente, né? Porque a gente não tem essa cultura. Mas, e você lá, assim... porque a gente lê muitas coisas, mas o Mac Anderson mora lá. Uhum. Por que a igreja... Por que o cristianismo não tá assim na Europa? O que aconteceu com o cristianismo na Europa, mano? Os Estados Unidos, eles se atualizaram em termos de evangelho. Então, hoje você tem a Elevation, hoje você tem a Hillsong lá, que é muito forte, você tem a Bethel, você tem, por exemplo, a igreja que é a Casa do Oleiro, né, do T.D. Jakes. Uhum. Então, você tem uns caras assim... Não, tem cada igreja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o evangelho do amor. Não tá nada. Conversa. Mano, eu vejo os vídeos, é animal, nada, mano. É animal. Estádio, praticamente. Tem nada. Já viu a igreja do Joel Austin? O cara tem lá assim, um lugar, acho que cabe 20 e poucas mil pessoas. E todo culto, ele tem 3 cultos no domingo. É um negócio louco. Então, assim, qual a diferença? É que os Estados Unidos, ele contextualizou. Ele atualizou. A Austrália fez a mesma coisa. Tanto é que as igrejas hoje do Brasil que mais crescem é as que copiam os modelos ou o modelo desse padrão da nova, entre aspas, igreja que tem nos Estados Unidos. Que é a Hillsong, a Bethel, essa galera. Eu viajei com o Delino. Onde eu viajei? Não, fui levar no aeroporto. Eu estava conversando com ele, Delino Marçal. Aquele cantor, ele canta aquela música, Se Deus Fizer, Ele é Deus. É um cantorzinho assim, mais ou menos, ganhou um Grammy em latino. É uma coisa assim, bem tranquila, né? Aquele rapazinho lá da... Aí eu tava com ele, aí eu peguei e mostrei para ele, o Thiago, uma garrafa de água dessas descartável, PET. Uma garrafa, garrafa de água. A gente comprou na estrada uma garrafa. Falei, Delino, olha na tampa dessa garrafa, tem data de validade. A água não perde. Todo produto, a data da validade é do produto. Na garrafa, não é do produto, é da garrafa. Não é da água. Não é da água, é da embalagem. Porque a essência, ela sempre vai permanecer. Mas a embalagem vence. A maneira de você apresentar, ela precisa ser alterada. Não é a essência. Então, por exemplo, quando eu vejo um cara diferente, vestido diferente, ou porque o cara tem barba ou não tem, ou se o cara tem uma tatuagem ou não tem, isso pra mim, cara, depois que você mora fora, isso vira assim, nada. Isso vira um pó. Vamos ouvir a essência do cara. O que ele tem? Mata a sede? Qual é a mensagem que ele tem? Os Estados Unidos atualizou. Qual o erro da Europa? Valorizaram a garrafa. Nesse púlpito só senta fulano. Aqui só sobe o ciclano. Só vem aqui se você tiver com essa roupa. Se você tiver de barba aqui, você não entra. Então, assim, eles valorizaram tanto a garrafa, que a garrafa tá lá, só não tem água nela. Então tem
centenas de igrejas, centenas e centenas de igrejas. Enormes. Tiago, você vai em Londres ministrar o seu curso em breve, eu sei disso. Eu vou te apresentar as igrejas anglicanas. Cara, você não vai acreditar. Você vai pensar, cara, eu estou num filme, não é possível. Lindas, incríveis, estruturas, igrejas, sabe, de séculos. Mas assim, coisa de filme. E o governo limpa, ajuda, cuida e tal. E tem culto, por exemplo, no domingo de manhã, 10 pessoas, 15 pessoas. E eles são orgulhosos, batem no peito. Nós somos anglicanos, protestantes, cristãos. Mas ninguém vai, não tem. Acabou. A maioria hoje do pessoal da Europa é ateu. E isso aconteceu em todos os lugares. Eu vi lá na Itália, no ônibus, assim, meu Deus é o euro. É uma revolta das pessoas, não contra Deus, mas contra a igreja romana. Porque eles valorizaram o que não precisavam. Valorizou a estrutura, o sistema. Aqui entra, aqui não entra, aqui faz, aqui não faz. Então, por exemplo, sabe, julgar as pessoas que chegam à igreja. A igreja brasileira hoje está preparada para receber os homossexuais? Não. Não está. Não tá preparado para receber um cara de brinco, mano. Entendeu? E o que muda, mano? O que muda? Esse foi o problema da Europa. Olha a diferença dos Estados Unidos. Agora, o que acontece na Europa? A Europa hoje ela está sendo castigada pelos imigrantes. Saiu na televisão lá, rolo, problema com documento, fraude, não sei o que lá. Quem que você acha que aprontou? Imigrante. Brasileiro. Crime, matou não sei quem esfaqueado. Quem foi? Foi imigrante. Quem que traz mais problema na saúde, mais despesa na educação, são os imigrantes. E a Europa teve que abrir a porta, porque esses imigrantes ajudaram na Segunda Guerra Mundial, ajudaram com mão de obra, reconstruir e tal. Agora abriu a porta. Então você vê muçulmanos chegando. As maiores companhias aéreas são dos muçulmanos, os maiores times da Europa são deles, os estádios são deles, os bancos são deles. 80% dos alunos nas escolas, inclusive que estudam com meus filhos, são muçulmanos. E eles vêm e não trazem só a religião, trazem a cultura. Um bairro, por exemplo, lá perto de casa, onde tem somaliano, nigeriano, infelizmente, é muito sujo. Eu moro numa região de indianos. Eles são carismáticos, eles são alegres, são gentis e sujos. Põe lixo na rua. Então, assim, imagina um inglês, presta atenção, um inglês britânico, aquele cara assim, tudo certinho. Tomando um chazinho com o dedinho assim pra cima. Tudo limpo, tudo organizado, tudo cheio de regra, tudo certinho. Aí ele sai na rua, tá cheio de lixo na porta, cama jogada na rua. Mano, a Europa inteira tá assim. Tem favela na França, Thiago. Aí você pensa assim, por que Deus permitiu tantos imigrantes fazer isso com a Europa? Por que não acontece nos Estados Unidos? A diferença é que a Europa, a maioria se tornaram ateus e abandonaram Deus. A Europa é o berço do protestantismo. Os maiores nomes do protestantismo saíram de lá. A grande reforma da igreja, desde Calvino, Lutero, Zwinglio, João Hus, John Wesley, esses caras todos aí, todos de lá, todos. A Europa explodiu. Bum! E abandonaram. Deram valor à garrafa e esqueceram a essência. Esqueceram as pessoas. Quando Israel fazia isso, Deus pegava Israel e levava para a Babilônia. Israel desviava de novo, Deus pegava Israel e mandava para a Síria. Não tem como Deus hoje pegar a Europa e tirar de lá. Então pega todo mundo de fora e traz para dentro da Europa. Um dia eu estava orando a respeito disso e Deus falou para mim assim, eles estão aqui como punição. Tá tudo no meu controle. Tudo no meu controle. Aí Deus me inquiriu, falou, Mark, e você? Está aqui como açoite ou como bálsamo? É você quem escolhe. Eu preguei essa mensagem lá na Suíça para os irmãos de lá. Você tá pegando aqui agora, eu tô querendo chorar. Porque, na verdade, Deus permitiu que todos estivessem. Deus tá no controle, cara. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus vê aquela prosperidade todinha dos muçulmanos, que são os filhos de Ismael? Deus falou para Abraão. Abraão falou assim, Deus, o que eu vou fazer com Ismael? Eu vou ter que mandar ele embora para o deserto. E Deus disse, eu te falei que a sua descendência seria forte. Eu falei, tá falado. Hein? Vai fazer o quê? Se você cometer um erro, mas eu falei. Vai ser forte e acabou. E os caras são fortes. E Deus está armando um cenário extraordinário para o anticristo.
A Europa jamais conseguiria, os Estados Unidos jamais conseguiria entrar na cabeça de quem está lá no Oriente e dizer assim, nós vamos governar aqui. Ou a democracia é o melhor para vocês. Como isso é quase impossível culturalmente falando, Deus pegou os caras mais relevantes do Oriente e trouxe todos para a Europa. É a ponte. É o cenário perfeito. É assim, então quando você começa a fazer uma análise, você percebe Deus unindo como se fosse um quebra-cabeça, os detalhes. Então hoje eu estou lá como um bálsamo. E eu estou ensinando a igreja a ser isso. Porque quando você é um brasileiro e que você comete um erro, faz um documento falso, sabe? Quando você pega um empréstimo no banco e vai embora para o Brasil e deixa aqui sem pagar, você, além de estar sendo utilizado como um açoite para aquela nação, você envergonha não só o nome do seu país, como o evangelho. E isso, assim, hoje eu entendo o propósito de Deus. Então, essa perspectiva só tem quem vive, só tem quem está lá. Porque o que eu vejo? Eu vejo, e eu tava até fazendo essa análise, conversando com a Yasmin, que a gente é muito religioso, né, mano? Porque a gente é contra algumas coisas até acontecer com a gente, né? Então o cara é tipo assim, ele odeia um tipo de coisa, mas quando acontece na casa dele, ele fica meio parcial. Então, você vivendo lá, mano, você consegue olhar, às vezes, para as brigas que nós temos no Brasil, para os atritos religiosos. Você não fala assim, mano, que ridículo, mano. Como isso é pequeno. Porque lá, mano, por exemplo, chega lá um cara tatuado, com oi tatuado, brinco de cabeça raspada, cabelo marrom. A primeira coisa que vem no meu coração, ele tem uma alma e Jesus morreu por ele. E eu preciso amar esse cara. Eu preciso amar esse cara. Eu preciso amar a água que está nele e não a garrafa. E isso é difícil. Muitas mulheres saíram daqui para lá para se prostituir. Muitos homens que foram daqui para lá foram sozinhos, deixou a família, chegou lá para arrumar um trabalho, alguma coisa, não conseguiu e acabou envolvendo com outra pessoa e tal. E isso, assim, é recorrente. Muitas pessoas que chegaram estão feridas lá. Ou você ama essas Estão pessoas. feridas. No percurso do caminho, alguma coisa errada aconteceu. Porque uma vida não monitorada, ela é muito perigosa. Aqui, todo mundo, muita gente conhece, muita gente vê, você tem um círculo. Agora você está num lugar de 12 milhões de habitantes. Sozinho. Ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Então, aí é a prova do caráter. É isso aí. E aí muita gente se perde. Muita gente se perde. E essas pessoas, uma hora é igual o filho pródigo, caindo em si. O cara fala, velho. Aí o cara chega na igreja, arrebentado, moído. Aí eu vou falar pro cara, mano, por que você tá de brinco? Por que seu cabelo é assim? Isso é pequeno demais, né, mano? Mano, não dá, cara, porque não dá tempo disso. Eu nem percebo. Tem uma menina que, de vez em quando, ela vai à igreja e ela é homossexual. E aí eu desço do púlpito, vou lá. Aí um dia eu fui lá e abracei ela. Cara, ela não me largava. Ela urrava. Acho que ela é assim, tipo assim, pô, o pregador tá me abraçando. O pastor tá me abraçando, mano. Ela não me largava. Ela me molhou tudo assim a camisa. Porque uma das coisas que eu e minha esposa aprendemos agora, as pessoas chegam na igreja e nós passamos a enxergá-las agora como pessoas. Qual a profissão? Não sei. O que faz? Não me interessa. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Se Jesus não veio para os sãos, quem sou eu, irmão? Agora, eu prego contra o pecado. Ontem eu preguei aqui em Goiânia e falei forte. Falei, chega de pecar, chega. Porque o pecado te escraviza. As pessoas não têm medo da verdade, Thiago. As pessoas não têm medo da verdade. A gente tem que parar de querer afagar o ego das pessoas. A mensagem de João era raça de víboras. Quanto mais ele brigava, mais o povo vinha. Porque o limite é uma prova do amor. Quando eu te mostro a verdade, pô, esse cara me ama. Então você pode ficar até chateado, mas depois você diz, pô, o cara tinha razão. Elas têm medo mais da religiosidade, não é? Assim, da religiosidade. Jesus nunca teve problema com pecador.
Tanto é que ele abraça a prostituta, ama a prostituta e odeia o religioso. Jesus nunca teve problema com os pecadores. O problema dele era com os religiosos. Então, assim, a religiosidade, não diga religião, mas a religiosidade, ela é um fardo, é um peso para algumas pessoas. Então, quando eu desço do altar e abraço alguém que foi do Brasil com aquela ideia, mentalidade, né? Que o vice-deus, o Jesus Júnior, está lá no altar, e eu estou aqui, sou uma pecadora e tal. Então, assim, esse conceito quebra. Sabe que um negócio que eu achei interessante? Rapaz, eu ri demais. Tiago, mas eu ri muito, porque tem muito muçulmano. E aí, o dia deles é a sexta, e do judeu é sábado, né? Então, no dia do sábado, você vê os judeuzinhos na rua, com kippá, vestido e tal, tal. Mulher vestida de burca e com o jirracha, aquele negócio da cabeça, você vê toda hora. Só que os homens, eles só vestem na sexta. Aí eles põem, tipo aquele um vestidão, né, um lençolzão. Na sexta você vê os caras, que estão indo pra mesquita e tal. Tem 40 mesquitas perto da minha casa. Aí eles estão lá Só 40. É. Aí eles estão andando e tal. E aí eu fui no McDonald's, eu, um amigo meu, e ele trouxe um pastor, levou um pastor do Brasil pra lá, um pastor muito simples, sabe? Nunca tinha saído do Brasil. Aí nós estamos no McDonald's, os três. Não, eu gosto de McDonald's. Aí tá aí o meu amigo e esse pastor. Ele é muito simples, é um rapaz, pensa num homem de Deus, que Deus dá umas revelações muito bacanas pra ele. Ele é um cara de Deus, esse pastor. Só que ele é muito simples. Aí entrou um cara desse. Ele segurou no meu braço com força. Entrou um terrorista. Cara, me deu uma crise de riso, mano. Porque na interpretação dele, o que ele viu na televisão, o que ele pensou assim, vai explodir. Cara, os caras mais carismáticos, mais gente boa, são os muçulmanos. Eles são amigáveis. No futebol, eles jogam bola lá com os brasileiros. Sabe quem xinga? Os brasileiros. Oh, meu Deus do céu. Eles são, como eu vou dizer assim, eles são gentis e eles são assim, aquele cara que você pode contar com ele para tudo. O fato dele não servir o nosso Deus, o fato dele adorar Maomé, ou de ter os extremistas, não significa que ele é um... Sabe, essa visão mudou na minha mente. É um estereótipo que a gente cria, né, mano? E eu vejo eles andando na rua para todo lado, a gente conversa, troca ideia. Cara, um dia eles sempre param o meu filho mais velho lá na estação para conversar, aí eles dão um livro para ele, dão um Alcorão para ele, conversam com ele abertamente e tal. E eles são muito bacanas. A casa que eu moro é uma casa onde os donos são indianos e eles são indianos muçulmanos. Cara, Natal, mano, tô falando Natal. O que significa o Natal para o indiano? Nada. Nada. Jesus não faz nenhum sentido para eles. Os donos da casa no Natal foram lá em casa nos cumprimentar pelo Natal e levar uma caixa de chocolate. Porque é relevante para mim. Caraca, mano. Que da hora. Que massa que eles Quer são, dizer, mano. então assim, a religião dele não impede ele de me respeitar. Cara, quando eles chegaram lá em casa, com um cartãozinho, mano, Merry Christmas. Cara, eu levei um choque. Falei, pô, o cara é hindu, eles não são, eles são muçulmanos, né? São indianos muçulmanos. Com a caixa de chocolate, tipo assim, nós viemos aqui desejar pra vocês um Feliz Natal, que eu sei que é importante pra vocês. Isso é um tapa na nossa cara, mano. Isso é um tapa, mano. Eu fiz Natal lá em casa, tinha umas 40 pessoas. Cara, fizemos barulho até 3 da manhã. A rua inteira de indianos. Ninguém reclamou nada. Se fosse nós aqui, mano... Sabe por quê? Porque eles sabem que aquilo ali faz parte da minha cultura, da minha religião. E eles respeitam o meu espaço. A gente aprende com essas pessoas. Sabe? Você quebra paradigmas. Você começa a enxergar o ser humano e não o estereótipo. É a água. A garrafa é o de menos. A garrafa você troca. Trazendo pra gente caminhar pro final, porque se deixar, mano, a gente faz um podcast de 6 horas. Trazendo pro... essa visão que você viu da Europa. O que aconteceu com a Europa, mano? Quando você estava falando... Está acontecendo em algumas igrejas do Brasil. É fácil a gente ver que isso acontece no Brasil e muito próximos a nós, se não dentro da onde nós estamos, das nossas igrejas. Você que está nos ouvindo, você pode ter ouvido isso que o Marco falou e pensou assim, gente, isso acontece na minha igreja. Isso acontece... Assim, a igreja evangélica hoje isso é muito comum. Na sua visão, mano, o Brasil corre um risco
Assim, eu sei que pra viver isso da Europa vai demorar muito tempo, mas, mano, você acha que nós brasileiros também não estamos importando muito com a garrafa também, mano? Eu vou te explicar por que não corremos o risco. Deus ama muito o Brasil. E o que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo aqui. O Descende é uma prova disso. O Descende é um fôlego. É um fôlego. É uma geração que se revela preocupada com a essência. Que reúne no mesmo altar, no mesmo dia, Dave Leonardo e Silas Malafaia. Porque eu não quero saber o que vocês andam falando na internet. Eu quero saber que vocês dois são relevantes. E vocês dois fazem parte do projeto. Então, se lá deu ruim, aqui a gente une vocês. Então, assim, tudo muito bem programado, bem projetado. E aí você percebe que as pessoas envolvidas são de todas as denominações. Cara, Hernandes Dias Lopes pregou no mesmo evento que pregou o Theo Hayashi. Que pregou o João Paulo. Que pregou o João Paulo, mano. Mano, o Hernandes Dias Lopes e João Paulo é tipo assim, dois extremos. Você entendeu? É isso que eu quero falar. Os caras estão preocupados com a essência. Eles vão continuar fazendo o trabalho separado. Nós teremos nossas divergências. São divergências teológicas. São divergências, assim, que não implicam na nossa salvação. E nem no nosso amor. Nós não somos inimigos. Nossas diferenças, elas nos completam. Só isso. Entendeu? Então, eu sinto isso. Eu sei que existem algumas igrejas que ainda não conseguiram entender esse processo. Só que elas é que estão sendo sufocadas. Quando você vê essas pessoas irem, sabe, esse grito delas de revolta, sabe, de condenação, de não sei o quê, tá? Porque elas estão sufocadas. Não estão trabalhando assim nos bastidores para ver se não dá mais. Não dá mais. A igreja já ultrapassou os limites da... Você vê um João Paulo que faz na rua. Então, assim, se o pastor apoiar, beleza. Se não, a galera tá lá. Então, hoje, a juventude hoje não bate no peito. Eu sou batista. Eu sou assembleano. Acabou, mano. Acabou. Não tem isso mais. Essa geração, pouquíssimos aqui e ali e tal. Eu tinha um culto aqui em Goiânia, aqui, eu apresentava quem está aqui dentro que não é da Assembleia? 80%. E você tinha um culto na Assembleia. 80%, dentro de uma Assembleia. 80% não era da Assembleia. Até hoje, a gente estava na casa... Hoje é quinta-feira. Ontem foi Casa do Oleiro. E quando o pastor Henrique César falou assim, quem aqui tá vindo pela primeira vez? É incrível, mano. Eu falo, gente, mas que esse povo toda semana é tipo assim, 80% levanta a mão, nunca vim aqui e tal. Porque... Esse bairrismo, ele não leva a nada, não adianta. Não adianta. E você vai bater no peito, eu acho que nós temos que valorizar a nossa denominação, acreditar nela. Mas essa insistência, sabe? Não, aqui a minha, ali a sua. Isso aí tá com os dias contados. Isso é o que matou a Europa. E eu concordo com você. Eu acho que o Brasil não corre esse risco. Por quê? Porque nós estamos renovando. Isso aqui que a gente tá fazendo. Podcast. É isso aí. Você entendeu? A gente tá nas mídias, a gente tá fazendo acontecer. A gente tá, não existe mídia que nós não estamos dominando e tal. E o que eu percebo hoje nos grandes líderes que estão hoje à frente do sistema, que eu digo um sistema que é fechado, eles não são fechados. Então, eles mesmos abrem algumas brechas para ir minando, as coisas vão acontecendo em volta, entendeu? Por exemplo, eu conheço pastores que são extremamente fechados, são extremamente rígidos e, assim, não vou dizer religiosos, mas são bem limitados bem tradicionais, à sua denominação. Uhum. Mas o que eles fizeram? Implantaram célula nos adolescentes. Sua igreja é em célula? Não tem isso na minha igreja, não. Mas os adolescentes têm. Porque o menino tem 12, 13, mas ele vai fazer 18, ele vai fazer 20, ele vai fazer 25, ele vai fazer 30. Quando ele tiver com 40, todos têm 40 e a igreja todinha tem célula. Então, tudo é uma questão de bom senso. Eu entendi o raciocínio. Entendeu? E vai evoluindo, sim, é cultural. Eu comecei pregando para jovens, hoje eu prego para quem? Casais. Por quê? Porque eles casaram. Porque o seu público é amadureceu. Simples. Então você percebe que os grandes líderes que estão dentro de um sistema, eles não querem quebrar ele.
Mas eles, assim, os mais, sabe, os mais inteligentes, eles não querem perder os jovens. Não digo nem inteligentes, eu acho uma sensatez, É né, só mano? sensatez. O cara tem que ter. Lá na nossa igreja eu tive uma reunião agora com os líderes lá, e eu tô fazendo uma mentoria com 10 líderes, treinando eles para o altar, ensinando um monte de coisa de altar e tal. E a gente conversava. Eu falei, o seguinte, todo mundo aqui é adulto. Para de fazer igreja para você. Para, já deu. Eu tenho 43 anos, não preciso de igreja para eu ser crente, acabou. Eu não preciso mais de fazer igreja para mim. Se você quer pregar para você ser crente. Eu preciso fazer uma igreja para os meus filhos. Para os meus filhos. E qual é a igreja? Qual é essa casca, né? Eu não vou perder a minha essência, mas qual é a roupagem, a mensagem? É aquilo que eu te falei. Aqui, presta atenção, lá eu moro num bairro de indianos, certo? Uhum. Então, por exemplo, como é que você fala de Jesus para um indiano? Porque aqui a gente converte católico em crente, cristão em cristão, não sei se você está me entendendo. Entendi. O espírita também é cristão, então você converte cristão em cristão. Pensa comigo, Thiago, um garoto de 10 anos no Brasil, 10 anos de idade, 10 anos. Uhum. Os pais não vão à igreja, nunca foi na igreja, ele nunca leu uma Bíblia, não tem nada a ver, vive uma vida normal. Esse menino aos 10 anos, ele já viu cruz alguma vez, uma cruz? Uma aqui cruz? No Brasil? Já viu. Já? Ele já ouviu o pai falar assim, Deus te abençoe? Já ouviu, já. Ele já viu, já fez Natal? Já fez, sim. Ele foi cristianizado. Sem querer. Pela cultura. Pela cultura. Chega no indiano e fala assim, Jesus te ama. Ele fala, quem? Ah, da cruz. Cruz, eu nunca vi uma cruz. Não, ele morreu por você, por mim, mas eu não pedi. Quem é Jesus? Não, ele nasceu em Israel. Ele é judeu? Não, ele nasceu de judeu para falar que a gente não tinha que ser judeu. Hã? Aí ele fala, ué. Mas como assim? Mas em que ano? Não, faz 2.000 anos. Falou, não, minha religião tem 6.000 anos. Então quer dizer que depois de 4.000 anos um cara chegou para falar que nós deu errado? Não, mas ele prega o amor. Não, os gurus também. Aí você vai citar as frases de Jesus, fala, não, os gurus nossos pregam a mesma coisa. Percebe que você tem que começar um evangelho do zero? Do zero, não, do mas zero. Do zero. Zero, lá no Éden. O cara pecou, mano. Ele caiu, ele tem uma dívida. E essa dívida precisa ser paga. E eles acreditam que essa dívida é paga com reencarnação, com os karmas. Você vai passando, mudando de fase e tal. E a gente tem o evangelho. Lógico, quando você prega o evangelho, explica, faz sentido pro cara. Mas assim, é um processo demorado. É muito complexo. É um processo demorado. Dependendo se esse cara tiver 30, 40 anos, acabou, mano. Mano, vai demorar uma eternidade. É igual aprender inglês com 50 anos. É difícil, mano. Aí eu vejo aqui um cara sobe no altar para falar do tamanho do cabelo. Aí eu fico olhando pro cara e pensando assim, mano do céu. Oi? E eu vendo, sabe, a África morrendo, as pessoas se perdendo, a Europa desviada, e o muçulmano crescendo, islamismo invadindo, e os caras estão vindo com força e tal. E o cara tá preocupado. Mano do céu. Eu já fui em uma igreja que eu tive que voltar no hotel porque eu tava de sapatênis, não pode, era só sapato. Sabe quando você tá pensando na mensagem, pensando como que você vai fazer o apelo, orou, jejuou, e o cara tá preocupado com o que você tá calçando? Ah, me ajuda, mano. Eu passei dessa fase. Então hoje, assim, eu evito ir em alguns lugares para eu não pecar, para a igreja não sofrer e eu também não sofrer. Nós precisamos respeitar as pessoas que vieram antes de nós, pelo legado que elas deixaram. Mas isso não pode nos sufocar, mano. Mas isso não pode nos impedir de trazer o novo, de fazer as coisas e tal. Eu nunca acuso, porque... sabe o que eu penso quando eu vejo um cara falar isso? Eu penso assim, amanhã eu vou falar alguma coisa e o meu filho vai dizer, pai, o senhor está em Nárnia? Mas você percebe que se você continuar com esse raciocínio seu, se nós continuarmos com esse pensamento nosso de valorizar a essência, nós não corremos esse risco, mano. Pronto. É isso que eu fico pensando, não, amanhã pode ser eu, mas se amanhã eu começar a valorizar a garrafa, porque se eu sempre olhar pra essência, eu nunca vou ter esse risco, entendeu? Tipo assim, o cara tá com cabelo rosa ou não sei o que, eu falo, não, mas a essência do cara é bonita, mano, então é isso aí que eu preciso ser, entendeu? É isso daí. Mano, é isso. Acabou? Cara, meu Deus do céu, que papo legal. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Nós iríamos falar sobre redes sociais dos relacionamentos familiares, de amigos e tal, porém... Não deu tempo. Não, mano, é porque foi tão massa esse assunto. Não, e outra, a gente fala outro dia sobre isso e tal. E eu achei muito interessante porque
Cara, eu acho que eu nunca conseguiria ouvir isso de alguém que não viveu a experiência. Porque você não falou do que você leu. Você não leu isso num lugar, Max. Você Aí eu vejo todo dia. Isso todos os dias. Eu vejo todo dia. Então, foi muito valioso. Cara, se você está nos assistindo no YouTube e você gostou desse podcast, você está nos ouvindo aí no seu stream, no Spotify, no Deezer, no iTunes, printa agora a sua tela, a sua página, tira uma foto aí do seu computador, que você está ouvindo aí no seu fone de ouvido, e posta no Instagram e marca @Thiago Lobos com H e @PR Pastor Mac Anderson. Marca lá, porque só quem marcar a gente vai saber que ouviu até o final, ok? E aí, eu faço compromisso aqui, publicamente aqui, que todo mundo que me marcar lá, marcar o Mac, eu vou repostar no meu Instagram pessoal, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Mano, tamo junto. Obrigadão, você é agora eu vou ter que voltar pra falar da rede social nos relacionamentos. Aí quando você volta, aí no meio do podcast tá assim, não, porque os hindus. No meio do podcast, né? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí, tamo junto, é nóis, até o próximo podcast e abraço.